Agradecemos a Jesus a oportunidade de estarmos aqui, de mais uma vez estarmos reunidos para que então nós possamos ouvir a palavra de Jesus. Jesus que é esse norteador, que é essa bússola que nos mostra o caminho a seguir, que nos mantém de pé, nos ajuda segurando as nossas mãos nos momentos difíceis, nós só temos que a Ele agradecer. Da mesma forma que nós agradecemos a Jesus, nós agradecemos também a espiritualidade amiga, que sempre está conosco sob a permissão de Deus e os olhares de Jesus, para tentar nos ajudar, nos intuir. Digo tentar nos ajudar porque, às vezes, a gente entra numa vibração tão difícil que a ajuda também fica difícil de chegar. Mas se a gente para diante das vicissitudes e faz uma prece, se a gente para e tenta perceber ao nosso redor, se a gente olha para o alto e busca o socorro que vem dos céus, que vem de Jesus, o fardo tende a ficar mais leve. Nossos fardos que não têm sido fáceis, né? Ultimamente, a vida tem estado muito difícil, não só pela correria, mas por tantas coisas que vêm acontecendo, cada lugar, cada um de uma maneira diferente, mas cada um passando aí pelas suas provas essas que vão nos levar, com certeza, ao nosso aprimoramento moral, a avançarmos, a sermos, então, melhores. Então, Jesus, o nosso muito obrigado. Jesus, permita que a espiritualidade amiga fluidifique a nossa água. Derrame sobre ela as bênçãos necessárias para cada um de nós. O evangelho de hoje, mais uma vez, eu dedico à minha mãe, Luzia Aparecida Teixeira, que vem aí com a saúde, né, um pouco debilitada, mas que nós estamos sim caminhando firmes com Jesus, fazendo o que é possível, o que está ao nosso alcance, mas sobretudo de pé, porque no nosso barco, assim como no barco de cada um de vocês, está Jesus. Nós queremos pedir a Jesus que derrame sobre nós as bênçãos da paz, do amor, da coragem, mas sobretudo da fé, para que não deixe nenhum de nós desanimar diante da prova. A nossa mente está aberta, o nosso coração está aberto para a palavra de Jesus que irá chegar. Capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Item 3. Guardar-se da avareza. Capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Guardar-se da avareza. Item 3. O meu encontra-se na página 197. Aguardo vocês para que então nós possamos iniciar aí a nossa leitura, tá? Vocês vão me dando um ok, por favor? Maria Freitas, boa noite. Solange, boa noite. Deus abençoe e guarde todas vocês. Maria da Glória, boa noite. Ah, Cláudia Onete deu uma parecidinha, né? Mas eu sei que a internet dela lá não tá boa. Marli Andrade, boa noite. Deus abençoe e guarde todos nós, né, gente? Ok, gente? Vamos lá? Guardar-se da avareza. Nesse momento, um homem que estava no meio da multidão lhe disse: Mestre, ordenai a meu irmão que divida comigo a herança que nos coube. Mas Jesus lhe disse: Ó homem, quem me constituiu juiz para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda avareza, porque qualquer abundância que o homem possua, sua vida não depende dela. E contou-lhes esta parábola. Havia um homem rico, cujo campo tinha produzido com abundância.
E ele mantinha consigo estes pensamentos. Que fareis, pois? Não tenho lugar onde guardar tudo o que colhi. E disse: farei isto: derrubarei meus celeiros, construindo-os maiores, nos quais colocarei toda a minha colheita e todos os meus bens. E falava consigo mesmo: minha alma, tu tens muitos bens de reserva para vários anos. Descansai, comei, bebei e regalai. Porém, ao mesmo tempo, Deus disse a este homem: vós sois insensato, vossa alma, nesta noite mesmo, vai ser-lhe pedida. E o que preparastes, para quem será? E é assim que acontece com aquele que acumula tesouros para si mesmo e que não é, pois, rico diante de Deus. São Lucas, capítulo 12, versículo 13 a 21. O evangelho de hoje vem nos dizendo sobre um dos 7 pecados capitais, ou seja, a avareza. O que é a avareza? É aquele que tudo quer para si próprio. É aquele que tudo quer ajuntar. É aquele que, nesse ajuntar, se vê mais os bens materiais. Nós precisamos partir do pressuposto e do princípio do seguinte: nós estamos na Terra, nós somos espíritos, estamos na Terra encarnados, todos nós vamos embora, porque o nosso corpo físico, mais dia ou menos dia, perecerá. Isso é fato incontestável. Mas nós precisamos lembrar o seguinte: o que nós estamos fazendo aqui? Qual é a nossa finalidade na Terra? Nós viemos para a Terra para que nós possamos ser melhores, né? Nós viemos aqui em busca da nossa evolução. Que evolução é essa? A nossa evolução moral. Os princípios que a gente precisa ter em nós para estarmos mais próximos, então, de Jesus. O próprio Evangelho, o Livro dos Espíritos, também nos fala que você ter bens não é pecado, mas você precisa se atentar ao que você faz com esses bens. Porque muitos querem acumular, acumular, acumular em benefício próprio. De que adianta você acumular bens materiais em benefício próprio, se quando tem um outro que precisa de você, que está na sua frente, que você pode, de uma certa forma, diminuir esse fardo, você nada faz? Além de você ser avarento, você também é egoísta. E o egoísmo nós sabemos que é porta de entrada para várias outras mazelas que nos levará a ruínas. Né? Quando Jesus fala aqui, ó homem, quem me constituiu juiz para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? Jesus quis dizer o seguinte: quem você acha que eu sou para julgar alguém? Porque o meu Pai, Deus que está nos céus, essa energia suprema, causa primária de todas as coisas, nos deu o livre-arbítrio para decidir sobre nós mesmos, e a consequência só caberá tão somente a nós. Lá no final, naquele dia do juízo final, nós sabemos que Deus e Jesus não julgam ninguém. Quem nos julgará somos nós mesmos diante dos nossos atos. Diante dos nossos atos, a hora que passar na nossa frente, diante dos nossos olhos, tudo que nós fizemos, o remorso estará em nós, a vergonha estará então estabelecida, e aí sim nós teremos o desejo em nós de reparar o nosso mal feito, né? Então, Jesus está dizendo o seguinte: olha, eu não estou aqui para te julgar, nem tampouco para fazer as suas partilhas. Então, Jesus veio nos dizendo o seguinte: olha, a minha missão não é essa. Eu vim com a missão de ensinar-lhes a ser melhor. Eu vim com a missão de ensinar os caminhos do meu Pai.
Eu vim aqui para trazer aprimoramento moral, eu vim aqui para tentar deixar para vocês princípios norteadores que vão te colocar nos melhores caminhos. Eu não estou aqui para olhar bens materiais de ninguém. Né? E ele veio contando logo em seguida a história daquele que muito plantou, que tinha em abundância, mas em momento nenhum olhou para o próximo. Em momento nenhum tentou ajudar aquele que passava, né, pelo seu caminho. Ele tinha nele um egoísmo tão grande que ele nem conseguia ver quem passava ao seu caminho, né? E hoje nós vemos muito isso também. Pessoas que só trabalham em prol do que é material. Pessoas que estão escravas da materialidade. Pessoas que ajuntam e pensam que aquilo que estão ajuntando são eles propriamente. Né? Então, são tristes as pessoas que têm esse posicionamento, porque nós sabemos que desse mundo a gente não vai levar nada. Nós precisamos dos bens materiais para a nossa subsistência, até mesmo para o nosso conforto? Com certeza. Como eu disse agora há pouco, isso não é pecado. Ter as coisas não é pecado. Mas quando você junta para si próprio, quando você tem aquilo para si, quando você começa a se confundir, o ter com o ser, você pode acender o sinal de alerta, porque isso só mostra que cada vez mais a sua evolução, aquilo que você veio buscar, tem ficado para trás. Porque lá no final da parábola, Jesus veio nos dizendo, aquele homem que tinha tanto, ele colheu tanto que o celeiro dele nem dava para guardar. E ele disse, eu vou construir um celeiro maior, porque construindo um celeiro maior, eu posso guardar tudo. E agora eu vou ter muito para muito tempo. Né? Ele usa as seguintes palavras, de agora em diante, né? Eu posso descansar, comer, beber. E o que lhe acontece? A palavra de Deus é outra. Deus vem dizendo, olha, essa noite você se despedirá. Né? E cada um de nós fechar os nossos olhos terrenos e abrir os nossos olhos espirituais, o que cada um de nós estará levando na bagagem? É isso que importará. Né? Nós não precisamos ser ricos de bens materiais, mas nós precisamos ser ricos daquilo que Jesus nos ensinou. O Evangelho lá ao final vem nos dizendo, né? Nós precisamos ser ricos diante de Deus. Porque na terra, a traça e a ferrugem tudo destrói. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Não, de nada adianta você ter se você está ali nessa avareza, nesse egoísmo, em prol de si mesmo, achando que você molda o futuro, porque o futuro não nos pertence, né? Então, a gente trabalha em prol do nosso conforto, em prol da nossa subsistência. O nosso trabalho ele é necessário, mas a gente tem que ter muito cuidado nos caminhos onde a gente está caminhando e que quer continuar trilhando, né? Porque senão daqui a pouco estarão perdidos. E na hora que o desencarne vier, muitos estarão aí presos espiritualmente na terra, porque aquilo que ele acreditava ser, que era o material, vai estar nas mãos de outro, ou então vai se deteriorar. Né? Eu venho com uma frase para vocês, uma frase de Emmanuel, no livro Vinha de Luz, no capítulo 52, livro esse, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, Emmanuel diz o seguinte: a vida do homem não consiste na abundância daquilo que possui, mas na abundância dos benefícios que esparge e semeia, atendendo aos desígnios do Supremo Deus. Então, nós não somos aquilo que nós possuímos, né?
mas nós somos a abundância daquilo que a gente esparge. Nós somos em abundância aquilo que a gente, de uma certa forma, está ali, né? Sendo solidário ao outro. Né? Então, para isso é que importa. É para que, se eu tenho mais e eu posso ajudar o meu irmão, que eu utilize isso para ajudar. Porque senão não tem razão de ser. Né? Eu junto para mim mesmo e eu caio nessa questão da avareza. Por isso eu sempre estou dizendo aqui, a palavra dos últimos tempos é discernimento. Porque senão, cada um de nós, se não refletir, se não tiver a fé firme, viva e raciocinada, muitos se perderão, como muitos já se perderam, e com certeza chegaram no mundo espiritual arrependidos, muitas das vezes impregnados pela materialidade e não conseguiram nem mesmo chegar nas cidades espirituais. Aguardo agora as considerações de vocês para que a gente possa, então, logo após, né, fazer o nosso encerramento. Vamos lá? A Solange dizendo: avareza, orgulho e soberba andam de mãos dadas. Só atrai ciúme e inveja, que Jesus me deu um coração humilde e caridoso. E o avarento, o orgulhoso e o que carrega consigo a soberba, prestem atenção. Sempre estão desconfiados do outro. E muitas das vezes se isola. Não consegue um contato com mais pessoas. Ele não consegue juntar pessoas. Ele convive com algumas pessoas que têm o mesmo senso comum deles nas questões das materialidades. Se agrupam por afinidade, né? Mas a conversa ali é vaga, é vazia, e muitas vezes, dentro dessas conversas do avarento, ele está ali a falar de Deus, ele está ali a falar de Jesus, mas ele está falando de Deus e de Jesus sem compreender o caminho que ele está seguindo. Ele está falando de Deus e de Jesus, assim como os dogmas um dia foram impostos. Ele não sabe realmente o que ele está dizendo. Então, nós precisamos ter os nossos olhos atentos. Nós precisamos refletir sobre os nossos atos e pedir a Deus e a Jesus que tenha misericórdia. Que o outro possa abrir a sua consciência, possa entender de fato o que é a vida. Porque às vezes estão ali falando de Deus e de Jesus, mas eles estão de fato trazendo o evangelho segundo os seus princípios e não os princípios que Jesus nos ensinou. Muitos falam, bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça, mas muitas das vezes confunde essa palavra com a justiça material terrena. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça divina, que é completamente diferente de justiça material, que é falha e que muitas das vezes é injusta. Então, aquele que tem sede e fome de justiça está esperando em Deus, porque o homem, minha gente, o homem é imperfeito. O homem falha e erra a todo instante. Quem é o homem para se colocar no lugar de Deus? Quem é um homem para se achar melhor do que o outro? Quem somos nós, homens e mulheres, para se achar superior ao outro pelos bens materiais que nós temos? Porque a nossa vida ela é breve, a nossa vida ela é temporária e daqui a pouco nós estamos indo embora. E aí do outro lado, quando a gente tiver cada um de nós despido da materialidade, aí sim é que nós vamos ver o verdadeiro caminho que cada um trilhou.
A Maria da Glória dizendo que Deus é espiritualidade amiga. Amém, né? Amém. A Luciana, cadê? Que possamos trabalhar para o nosso sustento material, sem nos esquecer, porém, do nosso aprimoramento espiritual. Usufruir do que conseguimos com sabedoria e discernimento, sem apego ao materialismo exacerbado, porque daqui levaremos apenas as sementes que semeamos ao longo da nossa jornada, por meio das nossas escolhas e ações. Perfeito, né? Uma colocação perfeita da Luciana. Então, nosso aprimoramento moral é que a gente veio buscar. Nada material nós vamos levar. Nós vamos com duas sacolinhas, né? As boas e as más ações, porque as más vão a gente também. E que nós possamos ter mais benfeitorias do que a negatividade junto com a gente. Porque nós sabemos, né? O bem que se faz apaga o mal que se fez, né? Já dizia, salvo engano, Joana de Ângeles. Então, nós precisamos ter em nós que nós somos imperfeitos, que nós estamos aqui buscando o nosso aprimoramento moral, que nós precisamos seguir o caminho do Cristo, ainda que na nossa imperfeição a gente não consiga na totalidade. Mas a gente precisa, pelo menos, tentar caminhar rumo a Ele. É isso que nós viemos buscar. E que nada que a gente venha adquirir seja de forma exacerbada, exagerada. Que a gente prefira ser, né? Do que ter, porque as pessoas estão mais querendo ter e se confundindo nesse ter, né? O ser está ficando de lado. E aí é onde muitos se perderão, né? Infelizmente. A Cris dizendo, a maior bênção é quando descobre-se que a verdadeira riqueza está em nós, naquilo que exercemos em prol da vida do nosso irmão e da nossa própria vida. É verdade, né? A gente precisa descobrir, deixar de lado um pouco o egoísmo, né? Aprender a olhar para o outro e ter empatia, porque amanhã pode ser você no lugar do outro. E aí você encontrará no seu caminho exatamente uma pessoa igual a que você foi um dia. Então, é aí que nós precisamos rever os nossos atos. A gente não faz nada para o outro esperando nada em troca, mas nós precisamos saber que existe uma lei chamada lei de ação e reação. Isso é físico. Então, eu atraio para mim aquilo que eu sou. Então, se eu quero para mim coisas boas, eu preciso também ter pensamentos positivos. Eu preciso também estar tentando trilhar o melhor caminho. Ainda que na minha imperfeição eu não consiga 100% daquilo que eu vim buscar. Mas eu preciso estar exercitando em mim. Né? Isso é que é, então, o importante. A Claudionete dizendo, estamos aqui de passagem. Nada levaremos, só vamos levar todo o amor e caridade, humildade, discernimento e muita fé. Né? E esperamos que a gente possa levar conosco o quê? Conhecimento. Que nós possamos chegar do outro lado melhores do que quando na Terra nós pisamos dessa vez. Né? Nós vamos passar por aqui tantas vezes quanto for necessário, se assim tivermos merecimento, porque a Terra está caminhando para o mundo de regeneração, e aqueles que não se colocarem diante do mundo regenerado, como precisa ser, irão da próxima vez para lugares menos evoluídos. Porque se com os recursos que a Terra tem não aprendeu a se desenvolver moralmente, precisa ir para um lugar mais escasso para poder aprender. Né? A Terra não vai comportar mais esse tipo de pessoa por aqui, né? Estamos aqui de passagem, né, Claudionete? É verdade. A Socorro dizendo boa noite a todos. É o nosso seleto grupo, né, Socorro? É isso aí, nós estamos aqui. E aí, gente, mais alguém? Alguma dúvida? Ou nós podemos, então, encerrar? Deixa eu mandar um ponto aqui.
Boa noite, Abigail. Helena dizendo, nem as vestes levamos conosco, tudo vira pó. É verdade, eu tinha uma vizinha que falava o seguinte, né? A gente, ela também já desencarnou, mas ela falava assim, olha, do mundo a gente não leva nada. A gente vai com uma roupinha para tampar vergonha, né? Porque quando nós chegamos, nós viemos com roupa, alguém nos vestiu. E, né, os nossos pais nos vestiram. E aí, quando a gente vai embora, a gente está tão sujo que a gente vai com uma roupinha para tampar a vergonha, né? Porque os pecados são inúmeros, então que nós possamos trabalhar para que o lado nosso positivo possa, então, sobressair sobre o nosso lado negativo, né? Que todos nós temos. A Silvia Leone dizer, o que vale é o que somos e não o que temos. Que possamos vibrar sempre no caminho do bem. É verdade, né? Com certeza. Então, vamos encerrar, gente. Jesus, agradecemos pela oportunidade de, mais uma vez, refletirmos diante da sua palavra. Nós queremos agora, Senhor, coragem para pegar a sua palavra e trazer para a nossa conduta, para entendermos que não adianta juntar nada debaixo desses céus, porque a gente não sabe o dia nem a hora que nós vamos embora, a gente não sabe o dia nem a hora que nós vamos ser acometidos por algo, nós não sabemos o nosso dia de amanhã, então por isso, Jesus, nós vivemos o hoje. Jesus dá a cada um de nós a paz, a coragem, o discernimento. Jesus, agradecemos pela espiritualidade amiga presente, agradecemos àqueles que vieram, passaram por aqui somente para poder ouvir os nossos ensinamentos. A todos eles, o nosso muito obrigado. Jesus, que a nossa água tenha os fluidos necessários a cada um de nós, especialmente para minha mãe, que tanto necessita no momento da restauração da sua saúde. Nós estamos confiantes, nós estamos na batalha, porque tem vida aí e nós precisamos lutar por ela. Que cada um de vocês fique em paz, que cada um de vocês esteja com Jesus e que ao voltarem aí para os afazeres de vocês, uns vão dormir, outros vão ainda permanecer um pouco mais, mas que cada um possa estar, sobretudo, em paz, com saúde, com fé, mas, sobretudo, com a fé viva e raciocinada que tanto carece nos tempos de hoje. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Até quinta-feira, se Deus quiser.